Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 581. Shang assim, Fan Xingjian cultivava dia e noite, ocasionalmente dando orientação a Lilias sobre sua arte de espada ou tendo uma luta com Tirante. Também houve momentos em que ele iria para Great Eastern City para comer alguma coisa. Fan Xingjian fez tudo isso, enquanto simultaneamente condensava órgãos de éter, aprendia sobre formações e trabalhava na fusão de suas técnicas de espada. Sem saber, mais meio mês se passou. Quando Fan Xingjian combinou a espada do vazio infiltrante e ondulações da espada Li tipo Switch, ele finalmente conseguiu adicionar um pouco da luz da espada conquistadora. A espada do vazio infiltrado penetraria no espaço vazio, combinando ataque e defesa em um. A velocidade das ondulações da espada Light Pursuit era extremamente rápida e pegaria o oponente desprevenido. A espada conquistadora pode destruir tudo, até os raios de luz. Se ele pudesse combinar essas três espadas em uma e executá-las como um único movimento, o resultado seria extremamente poderoso. Fora isso, Fan Xingjian também ganhou um leve entendimento da arte das formações. Agora, ele só precisava encontrar uma chance de testá-lo e pensar em como poderia integrá-lo em sua arte de espada. Nesta noite, assim que Fan Xingjian fundiu três de suas técnicas de espada, ele abriu os olhos abruptamente, liberando uma luz de espada de 1 metro de comprimento e olhou para o norte da região do Grande Oeste. Um sentimento surgiu em seu coração devido à inspiração repentina e Fan Xingjian sentiu que algo estava errado. Era como se algo relacionado a ele tivesse acontecido e, no entanto, ele não sentisse nenhum perigo. Eu deveria ir até lá e dar uma olhada. Fan Xingjian sabia que a inspiração súbita não apareceria sem motivo algum. Ele se levantou e deu um passo leve para frente. Então, em alguns flashes ele já havia disparado pela terra sagrada, subindo no céu e indo em direção ao norte da grande cidade ocidental. Logo antes de Fan Xingjian voar para fora da cidade, em uma vila comum ao norte fora da cidade, cavaleiro disparou em direção a um pequeno beco junto com seus dois subordinados. O cavaleiro tinha cabelos dourados e grossos e era muito bonito. No entanto, ele usava uma expressão fria ao falar. Esta é a 10ª pessoa que desapareceu. Como são todos plebeus, a administração não presta muita atenção. No entanto, não posso deixar isso acontecer. Desta vez, devo rastrear esta seita do mal. Ultimamente, algumas seitas de influências malignas apareceram repentinamente em muitas áreas da região do Grande Oeste. De fato, com a existência de força extraordinária no mundo dos milagres, desde que um segundo especialista em transição ou mesmo um primeiro especialista em transição construísse alguma influência, seria extremamente fácil para eles iniciar uma seita. No entanto, uma vez que as seitas religiosas saíssem do controle, elas trariam grandes desastres. Foi também por isso que o Império sempre suprimiu ativamente as muitas seitas religiosas. Esta seita recém-surgida é chamada Shang, declarou o belo cavaleiro. Disse que foi criado por um insignificante primeiro personagem de transição. As pessoas que eles visam são muitas vezes plebeus e, portanto, a administração não está prestando atenção. No entanto, não posso simplesmente deixar isso de lado. Isso é considerado não autorizado operação. Vocês devem pensar sobre isso com cuidado. Havia dois cavaleiros atrás dele, um homem e uma mulher. Ao ouvir isso, ambas as expressões congelaram. Então eles responderam: líder, vamos ouvir o seu comando. Tudo bem. Nas lacunas espaciais, Fan Xingjian franziu ligeiramente a testa. Shang? Seita maligna. Ele pensou, agora que o sétimo ataque está se aproximando cada vez mais, todas as influências de organizações continuam expandindo seus poderes. A situação se tornará cada vez mais caótica, então haveria espaço para as seitas religiosas sobreviverem nesta terra. Mas meus sentidos. Era sobre Shang. Naquela época, no pátio de uma casa vazia e espaçosa, localizada em um canto do bairro popular, no fundo de um pequeno e escuro vale, várias dezenas de pessoas pobres que pareciam muito abatidas e vestidas de maneira desleixada se reuniram.
Eles se aglomeraram ao redor de uma fogueira, murmurando algum tipo de encantamento antigo e misterioso enquanto usavam expressões respeitosas e fervorosas. Atrás deles, um homem de estatura alta e com tatuagens no rosto olhou para esta cena e acenou com a cabeça, revelando uma expressão satisfeita. Havia um homem de baixa estatura ao lado dele que disse: "É uma pena que, uma vez que revivemos, precisamos cultivar desde o início. Nossas habilidades estão se recuperando muito lentamente, considerando como só podemos nos apossar do corpos de plebeus como estes." O homem mais alto disse: "Tudo bem. Com a metamorfose do mundo, mas o fato de ainda termos nossas experiências, poderemos recuperar nossas habilidades em 1 ou 2 anos no máximo." Pensando nisso, indícios de um olhar fervoroso apareceram em seus olhos. Com nossa influência, reunindo inúmeros especialistas inigualáveis e personagens lendários, levaremos apenas 1 ou 2 anos para crescer o suficiente para dominar o mundo inteiro. Não há como alguém ser páreo para nós. Além disso, à medida que nossas habilidades continuam a crescer, nossa influência também ficará cada vez mais forte. Não demorará muito para que possamos preparar os corpos da primeira transição, ou mesmo segundo os especialistas em transição dos lords, e deixá-los reviver também. Nossa taxa de crescimento ficará cada vez mais rápida. É uma pena que o verdadeiro Lord Kingsan, o Grão-Duque Alba e o Santo não possam ser revividos." O baixinho suspirou, dizendo: "Os requisitos de poder dos corpos físicos para sustentar sua consciência são bastante altos. Provavelmente precisarei procurar uma segunda transição ou especialistas em semideuses." Pensando nos poucos personagens lendários, os olhares dos dois homens se encheram de respeito. Quando o verdadeiro Lord Kingsan reviver, nos tornaremos instantaneamente a organização mais forte do mundo. Com suas capacidades, bastará uma palavra para ele derrubar a família real Krieg. Enquanto os dois conversavam, as sobrancelhas do tatuado homem alto de repente se levantaram. Alguém está aqui?" Com uma corrida, ele chegou a uma parede e deu um soco com um som como o estrondo de um canhão, seu punho desmoronando as paredes e indo para os inimigos atrás da parede. No entanto, assim que ele desferiu seu soco, um berro furioso soou do outro lado da parede, desferindo um soco que se chocou com o dele. Bang 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 bang. Sons de músculos explodindo continuaram tocando e o belo cavaleiro que estava escondido atrás da parede soltou um bufo fungado, recuando 10 passos para trás, com indícios de sangue escorrendo do canto de seus lábios. O homem alto soltou uma risada fria, chutou os pedaços do chapéu de parede que estava sob o pé e perguntou: "De quem são os lacaios para ousar criar problemas aqui?" O belo cavaleiro olhou para o homem alto tatuado e disse, franzindo a testa: "Quem é você? Não me lembro de alguém como você fazer parte da região do Grande Oeste. Alguém que está no auge da primeira transição não deve ser um desconhecido sem nome. Ninguém. Você não tem o direito de saber quem eu sou." O tatuado homem alto respondeu com arrogância: "Existem 2 outros ratos pequenos. Como você poderia se esconder de mim? Saia." Depois de dizer isso, no momento seguinte, o homem alto e tatuado criou várias dezenas de pós-imagens e ilusões com um flash, atacando em todas as direções. Com um único movimento, ele conseguiu forçar os outros 2 cavaleiros a sair também. Em um piscar de olhos, os 4 estavam envolvidos em uma batalha intensa. Cada movimento do homem alto e tatuado criava incontáveis pós-imagens e ilusões enquanto ele atacava com eles, conseguindo suprimir seus 3 oponentes. O belo cavaleiro disse surpreso: "Este é o Myriad Phantom Fist da Myriad Spirit Sect. Essa habilidade deveria ter sido perdida há 200 anos atrás. Como é que você sabe disso? Você só conseguiu reconhecê-lo agora. É tarde demais. Pegue meu punho das 9 ilusões também." O homem alto soltou uma risada e deu um soco. Naquele instante, 9 ilusões saíram de seu corpo e atacaram os 3 cavaleiros. Cada uma das ilusões foi capaz de atacar com todo o poder do homem alto e tatuado. Em meio a camadas de ar trêmulo e explosivo, os 3 cavaleiros foram lançados voando e caíram no chão,
incapazes de se levantar. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 582, formação da espada atrás do homem alto e tatuado. Os pobres plebeus comemoravam. O homem alto e tatuado soltou uma risada fria e se dirigiu ao trio. Vocês três são bons materiais. No entanto, no momento seguinte, ele parou de repente e olhou para trás dos três com um olhar sério. Um jovem apareceu de repente sem que eles percebessem. Fan Xingjian não disse nada. Ele apenas deu uma olhada na situação nos arredores e então caminhou lentamente até o homem alto e tatuado. O belo cavaleiro também ouviu sons e se virou para olhar para Fan Xingjian, que caminhava em direção a eles. Ele gritou: tenha cuidado. Seu Myriad Phantom Fist pode criar ilusões com a força do punho e ser lançado como um ataque através do espaço. Não deixe que ele se afaste de você. No entanto, antes de terminar suas palavras, aquele homem alto e tatuado soltou um grito explosivo e começou a fugir. Ah! Você me conhece? Fan Xingjian levantou a palma da mão calmamente e bateu no espaço, pressionando o homem alto e tatuado no chão como se fosse uma mosca. Então, ele enviou sua intenção de espada para fora, nocauteando todos os crentes comuns. Vendo como Fan Xingjian havia lidado com a outra parte com tanta facilidade, o belo cavaleiro e seus dois subordinados apenas olharam, olhos e boca aberta. O homem tatuado alto olhou para Fan Xingjian e disse enquanto sorria amargamente: pensar que é você. Você já colocou seus olhos em nós? É realmente como o verdadeiro Lord Kingsan diz. Quem é o verdadeiro Lord Kingsan? Fan Xingjian franziu a testa e lançou um rápido olhar para a sombra no sul. Parecia haver luz de espada varrendo o espaço vazio e um grito agonizante soou. O parceiro do homem alto e tatuado, o homem baixo, saiu de seu status oculto, caindo no chão coberto de sangue. Ele havia sido perfurado no estômago. O homem tatuado alto olhou para Fan Xingjian com uma expressão de encarar a morte calmamente. Fan Xingjian, você só pode ser arrogante agora, enquanto ainda dura. Já sabemos de seu passado e nosso Shang foi criado apenas para detê-lo. Inúmeros lendários personagens, especialistas e heróis virão para detê-lo. Até o verdadeiro Lord Kingsan está de olho em você. Você é carne morta. Estarei esperando por você no inferno. A expressão de Fan Xingjian ficou atordoada por um momento. Ele então percebeu que a outra parte já havia autodetonado sua vontade marcial, entrando completamente em estado vegetativo. Uma vez que a vontade marcial pode ser usada para atacar os outros, naturalmente também pode ser usada para atacar a si mesmo. Quando isso acontecia, a consciência da pessoa se tornava inúmeros fragmentos estilhaçados, impossibilitando o retorno ao seu estado original. A pessoa entraria em estado vegetativo ou se tornaria um lunático. Esse método de suicídio era rápido na velocidade da luz e até mesmo Fan Xingjian não conseguiu detê-lo. Uma pessoa com tais meios de controlar sua vontade marcial deve ser pelo menos um cavaleiro outorgado. Como essa pessoa foi capaz de fazer isso? Ele então olhou para o outro. O homem também havia cometido suicídio ao mesmo tempo. Fan Xingjian franziu a testa. Eles sabem do meu passado. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Havia duas coisas sobre o seu passado. A primeira foi que ele veio da cidade demoníaca da Terra. O outro era seu talento nas artes da espada. Ele não se importava com os outros sabendo que ele veio da cidade demoníaca da Terra. Não seria um grande problema para ele. No entanto, seu talento nas artes da espada, a chama roxa, o homem vestido de preto. Ele ainda não tinha entendido tudo isso até agora. Ele planejou ir para a Igreja da Verdade Universal que estava situada no norte depois que ele atingiu o nível divino e resolver os assuntos no Império. E pensar que alguém estava dizendo que já havia visto através de seu passado. Será que alguém também sabe sobre as chamas roxas? Enquanto pensava sobre isso, Fan Xingjian já havia voado no ar e, com uma ligeira curva, dirigiu-se para a direção da academia regional. A sensação de Suden Inspiration estava certa. Há alguém que saiba disso? No momento em que Fan Xingjian retornou à academia regional,
Ele deu ordens para investigar Shang e fazer de tudo para derrubar esta seita maligna e capturar seus membros. Fan Xingjian tinha imensa influência agora. Pode-se dizer que depois que o segundo príncipe foi para a reclusão, ele se tornou o porta-voz de toda a facção sob o segundo príncipe, sendo o especialista mais forte da região do Grande Oeste, uma existência insuperável por pessoas do submundo e dos justos caminhos. O governo regional enviou pessoas para investigar os Shang. Muitas facções, incluindo o culto radiante e o Palácio de Gelo, também enviaram pessoas para ajudar. Em menos de uma semana, eles destruíram muitas das bases de Shang. No entanto, as pessoas desta organização eram muito leais. Quase todos que tiveram a chance de fazer isso autodetonaram sua consciência para cometer suicídio, enquanto os crentes comuns não sabiam nada sobre o escalão superior da organização. E como inúmeras de suas bases foram eliminadas, todo o Shan gradualmente ficou em silêncio, como se tivesse desistido completamente da região do Grande Oeste. Na mansão de Hildebrand em Great Eastern City, incontáveis vozes travavam uma intensa discussão no cérebro de Hildebrand. Droga! Quem foi que fez isso? E pensar que eles destruíram mais da metade de nossas bases. Isso é o equivalente a ter eliminado todas as nossas conquistas recentes. A coisa mais importante é que perdemos algumas pessoas que foram revividas. Uma delas até foi um especialista em nível divino no passado. O que devemos fazer? Com o quão rigorosas são as investigações, não há como continuarmos nossas operações. A briga de todos foi ficando cada vez mais intensa. O Grão-Duque Alba, um especialista em nível divino cujo nome surpreendeu a dinastia de Jade 5.000 anos atrás, falou calmamente: tudo bem, não há necessidade de brigar. Com a situação atual na região do Grande Oeste, a única pessoa que pode obter tanto o submundo quanto os caminhos justos para trabalhar juntos, e até mesmo obter grandes facções para nos cercar e atacar é Fan Xingjian. É ele. Ele já nos notou. Devemos lutar até o fim. Não devemos desistir. Santa Lulu, a santa da Igreja da Verdade Universal há 3.000 anos, também disse: não sabemos se Fan Xingjian fez isso sem querer ou se ele está nos mirando intencionalmente. Se suas ações são intencionais. Morudo, rei do oceano, rei do céu e rei da terra, disse: é impossível que suas ações sejam intencionais. Nosso povo definitivamente não divulgaria nenhuma informação. É mais provável que tome uma atitude pessoalmente. Ele pode até ter encontrado seu caminho até aqui. O problema agora é o que devemos fazer daqui para frente, disse o Grão-Duque Alba. É muito perigoso ficar aqui. Mas se deixássemos a região do Grande Oeste, a influência de Hildebrand não seria suficiente para apoiar nosso rápido desenvolvimento. Com a menção disso, todos olharam para o verdadeiro Lord Kingsan, que abaixou a cabeça enquanto incontáveis pensamentos passavam por sua mente. Ele levantou a cabeça e disse: então vamos embora. Vamos deixar a região do Grande Oeste e seguir para o norte. Sinto que uma força esmagadora está me chamando de lá. Na Terra Sagrada, 4 espadas curtas feitas de osso flutuavam bem diante de Fan Xingjian. Essas 4 espadas curtas foram feitas de suas costelas. Eles pareciam feitos de jade branco, emitindo ondas de névoa misteriosa. No instante seguinte, Fan Xingjian apertou um encantamento de espada com uma de suas mãos e as 4 espadas curtas imediatamente emitiram 4 cores: preto, vermelho, amarelo e verde. Vazio infiltrado. A espada curta negra disparou pelo espaço vazio e entrou em lacunas espaciais. Perseguição leve. A espada curta vermelha desapareceu instantaneamente, deixando para trás várias dezenas de milhares de marcas de espada no chão. Conquistando tudo. A espada curta amarela disparou no ar, rasgando a atmosfera e desencadeando uma série de sons explosivos do ar se desintegrando. Instante. A espada curta verde desapareceu e apareceu simultaneamente a mais de 100 metros de distância. Observando as 4 espadas curtas mais uma vez voarem de volta para ele, Fan Xingjian assentiu.
Durante este período de tempo, depois de ter fundido o Infiltrating Void, Light Pursuit e All Conquering, ele tentou trazer o instante, mas sem sucesso. Afinal, o instante era muito profundo e poderoso, portanto não era tão fácil mesclá-lo com outra coisa. Portanto, Fan Xingjian decidiu relaxar e começar a estudar a arte da formação. Ele queria transformar as formações em sua própria formação de espada. Essas 4 espadas curtas foram o resultado de seu trabalho. A formação da Myriad Spirit Sect foi aquela que exibiu diferentes estilos de formação através da separação dos corpos físicos e da consciência de vários especialistas. Então, eles seriam capazes de controlar as partículas de éter no espaço circundante para aumentar sua força e desencadear todos os tipos de ataques. No momento, as 4 espadas curtas haviam canalizado, respectivamente, 4 fluxos diferentes das intenções de espada de Fan Xingjian. Eles agiram como se fossem seus clones, estabelecendo a formação da espada. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 583. Hades. Fan Xingjian canalizou diferentes intenções de espada nas 4 espadas curtas de osso branco, respectivamente. Ele então usou a força de sua espada para ativá-los através do espaço, formando uma formação de espada. Uma vez que o poder da formação da espada for liberado, as espadas curtas de osso branco seriam capazes de absorver diretamente e infinitamente a energia das partículas de éter. Eles então seriam capazes de executar a espada do vazio infiltrante, as ondulações da espada Light Pursuit, a espada conquistadora e a espada instantânea, respectivamente. As 4 espadas curtas de osso branco atingiram diretamente as forças explosivas das partículas de éter que existiam no mundo. Era como se houvesse 4 Fan Xingjians, que não estavam equipados com nenhum equipamento, realizando pessoalmente as 5 espadas matadoras de deuses. Ainda existem aspectos da formação da espada que não foram aperfeiçoados. Meu cultivo ainda está faltando, e as espadas curtas de osso branco também são muito fracas. Caso contrário, a proeza desta formação de espada ainda pode ser aumentada. Fan Xingjian olhou para as 4 espadas curtas flutuantes de osso branco e pensou, uma vez que esta formação de espada seja realizada, será como se houvesse 4 de mim realizando as técnicas de espada. Já que esse é o caso, então devo nomear esta formação de espada como a formação de espada de erradicação celestial. Neste momento, a proeza prejudicial da formação da espada de erradicação celestial já era muito poderosa. No entanto, Fan Xingjian ainda tinha expectativas de que, à medida que seu cultivo e seu domínio da arte da espada aumentassem e, além disso, se ele pudesse reunir 4 espadas longas divinas também, então a destreza da formação da espada aumentaria para um nível insondável. Assim como Fan Xingjian estava pensando isso, Zhou Xingwen entrou e relatou: Xingjian, o problema com Shang. Pouco depois de ouvir o relatório de Zhou Xingwen, Fan Xingjian assentiu. Eles ainda não podem ser encontrados. Parece que eles já podem ter deixado a região do Grande Oeste, disse Fan Xingjian, franzindo a testa. Continue a cuidar deles. Se você realmente não consegue encontrá-los, então também não há como evitar. Embora Fan Xingjian realmente quisesse saber o histórico de Shang, a lealdade de seus subordinados, bem como quão secretos e cruéis eles eram, estava realmente além de suas expectativas. Assim como Fan Xingjian estava pensando sobre os assuntos relativos a Shang, Zhou Xingwen falou mais uma vez. De acordo com as notícias da região central, Dong Fanglin desafiou os líderes de 12 facções da região central 5 dias atrás. Não houve uma única pessoa que poderia enfrentar um de seus ataques de sabre. Ele é conhecido como o maior especialista entre os jovens da capital imperial. Então Zhou Xingwen acrescentou, no momento, todos estão dizendo que você e Dong Fanglin são os especialistas mais fortes entre os jovens. E todos esperam que vocês dois possam lutar. Fan Xingjian deu de ombros e disse, existem muitas pessoas que gostam de assistir a programas. Zhou Xingwen sorriu e disse,
Mas Dong Fangling disse que realmente espera ter uma luta com você e que, se você tiver tempo para ir para a região central, ele espera que vocês dois possam se encontrar como amigos por meio das artes marciais. Antes do aparecimento de Fan Xingjian e do Quinto Príncipe, Dong Fangling era o gênio número 1 do Império. Ele passou na seleção nacional aos 14 anos e se tornou um cavaleiro real. Dong Fangling já tinha 28 anos agora, em seu cultivo era considerado verdadeiramente insondável. Isso foi especialmente verdade, pois após a metamorfose do mundo, houve rumores de que ele estava extremamente perto de atingir o nível divino. Além disso, a razão pela qual ele estava desafiando especialistas em todos os lugares era para que ele pudesse encontrar um encontro que lhe permitisse alcançar um avanço para o nível divino. Fan Xingjian balançou a cabeça. Ele não tinha muito interesse por Dong Fangling. No momento, entre seus oponentes e especialistas, sua atenção estava focada nos especialistas de nível divino, como o primeiro príncipe, o Senhor Celestial da Aniquilação Mundial, o Imortal Xia e o primeiro Imperador. Nesse momento, Fan Xingjian ergueu repentinamente a cabeça, como se sentisse algo da inspiração súbita e do 10º nível das impressões místicas. Eu vou fazer uma viagem lá fora. Fan Xingjian deixou esta linha para trás e então desapareceu no ar com uma série de pós-imagens desaparecendo. Ele esvaziou completamente sua consciência e seguiu aquela sensação fraca que estava sentindo. Seu corpo cortou a atmosfera e, em um piscar de olhos, ele apareceu no topo de uma montanha a vários quilômetros de distância. Fan Xingjian viu o quarto príncipe parado ali. Vendo a chegada de Fan Xingjian, o quarto príncipe ficou ligeiramente atordoado. Xingjian, como você sabia que eu vim procurá-lo? Fan Xingjian não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o quarto príncipe com uma aura caótica e disse: Você está aqui hoje por causa do Hades Vault. O Vault vai abrir em breve. Isso mesmo, disse o quarto príncipe, um pouco surpreso. Ele acenou com a cabeça e continuou: Xingjian, vim procurá-lo desta vez porque o Hades Vault está prestes a abrir em breve. Venha comigo e me ajude a obter a Senlu Six Heavens Sword. No entanto, o Hades Vault é uma área secreta que foi criada pelo místico Abyss Heavenly Emperor, que fundou a Jade Dynasty. Mesmo se eu possuir seu legado de artes de espada, não ousaria dizer que será 100% seguro. Devemos ter muito cuidado. Tudo bem. Fan Xingjian assentiu. Com os sentidos da inspiração súbita e suas habilidades atuais, esta viagem parecia ser capaz de lhe trazer encontros perigosos e sortudos. Então Fan Xingjian foi direto ao ponto, mas preciso voltar para pegar alguma coisa. Simultaneamente, seus olhos pareciam estar disparando raios de luz de espada. Eles pareciam conter sentimentos infinitos de mistério e caos, aparentemente perfurando o corpo do quarto príncipe quando ele disse: Philippe, você está no corpo do quarto príncipe. A vontade marcial de Philippe enviou informações, incluindo a surpresa. Isso mesmo. Você é capaz de dizer até isso. Parece que seu cultivo melhorou rapidamente durante esse período de tempo. Ele então explicou: Meu corpo real tem que ficar para trás para proteger as fronteiras do norte. Portanto, desta vez, só posso deixar cerca de 30% do meu poder de vontade marcial no corpo do quarto príncipe. Não sabemos quais perigos o Hades Vault pode ter. Então vamos precisar de você, Xingjian, para ajudar a cuidar do quarto príncipe. Fan Xingjian assentiu. Então, em um piscar de olhos, ele criou uma longa linha preta no céu enquanto voltava para a Terra Sagrada, aparecendo diante de Tirante. Tirante perguntou curiosamente: Qual é o problema? Parece que senti alguém espionando este lugar antes. Fan Xingjian disse: Isso mesmo. Eu preciso ir a algum lugar. Pode ser muito perigoso. Venha comigo. Tirante suspirou e disse: Posso não ir. Fan Xingjian estendeu o pulso e disse: Apresse-se. Com o que você está se preocupando? Com nossas habilidades atuais, mesmo se encontrássemos um especialista em nível divino, não saberíamos se perderíamos a menos que lutássemos. Isso fora. Tirante balançou a cabeça impotente.
Então ele se transformou em uma pulseira e deslizou para o pulso de Fan Xingjian. Com alguns flashes consecutivos, Fan Xingjian apareceu diante do quarto príncipe e disse: Estou pronto. Vamos. O quarto príncipe lançou um olhar para o pulso de Fan Xingjian, acenou com a cabeça e disse: Então vamos embora. Ambos eram especialistas em semideuses e cortaram as camadas de nuvens, voando em alta velocidade. Eles se moveram a várias dezenas de vezes a velocidade supersônica. Cortando o céu e sacudindo o ar, eles produziram uma miríade de trovões estrondosos. No entanto, ambos estavam voando várias centenas de milhares de metros no ar. Assim, embora produzissem muito ruído, causavam relativamente pouco impacto naqueles que estavam no solo. Em um piscar de olhos, eles viajaram por várias regiões e apareceram nas fronteiras do sul. Os dois passaram pelas camadas de nuvens e gradualmente desceram a uma altura de várias centenas de metros no ar. Eles olharam para baixo, para uma cena de vegetação luxuriante e incontáveis cadeias de montanhas com gritos intermináveis de pássaros e animais, assim como uma floresta tropical. O quarto príncipe disse: Deve estar perto daqui. Posso sentir a aura do Imperador Celestial do Abismo Místico. Parece que o cofre de Hades já foi aberto. Os dois continuaram, procurando enquanto avançavam. Então, em um piscar de olhos, eles chegaram diante de um templo desabado. Uma grande parte dela já havia afundado no solo. As várias esculturas enormes, paredes manchadas e portas desmoronadas do templo emitiam uma sensação extremamente antiga. Naquela época, a dinastia de Jade começou a se desenvolver nas fronteiras do sul. Sua capital imperial também ficava nas fronteiras do sul. Dizem que durante o reinado da dinastia de Jade, este foi o lugar mais próspero do mundo inteiro. Eu também encontrei o legado do Imperador Celestial do Abismo Místico há mais de 10 anos, quando eu estava viajando pelas fronteiras do sul. Olhando para o templo diante deles, o quarto príncipe disse: Deve estar aqui dentro. Posso sentir que parece haver outro espaço lá dentro. Isso significa que o Hades Vault já foi aberto. Fan Xingjian caminhou até a porta, agachou-se e disse: Há marcas no chão. Alguém já entrou. O semblante do quarto príncipe tornou-se sombrio. Existem outros que sabem que o Hades Vault foi aberto. Será que, além de mim, existem outros que também herdaram o legado do místico Abyss Heavenly Emperor? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 584. Notícias. Assim como Fan Xingjian estava ajudando o quarto príncipe a verificar o Hades Vault, o evento ocorrido na região do Gelo Norte também gradualmente começou a surtir efeito. O clã Pous e o clã Ri suprimiram em conjunto a maioria das influências na região do Gelo do Norte. Contando com a destreza que Fan Xingjian exibiu no banquete, bem como em seus próprios poderes, os dois clãs dominaram e unificaram em conjunto um grande número de influências aristocratas na região do Gelo do Norte. Com uma série de operações na velocidade da luz, as influências dos dois clãs se expandiram rapidamente. Então, depois que eles pararam suas operações e estavam digerindo os resultados das batalhas, a notícia de que Fan Xingjian havia derrotado uma parte da força marcial de Xia finalmente se espalhou na velocidade de um tufão. Enquanto Fan Xingjian explorava o Hades Vault, ele mais uma vez abalou o mundo. Em uma mansão fora da cidade imperial na região central, um jovem com cabelos, sobrancelhas e olhos brancos estava sentado de pernas cruzadas nas planícies de grama. Com cada respiração que ele inalava, a grama e as árvores nas planícies de grama tremiam com a mesma frequência. Era como se o jovem de cabelos brancos já tivesse se fundido com o mundo inteiro. Diante dele, outro jovem disse: Irmão Ling, aquele Fan Xingjian realmente derrotou uma parte da vontade marcial de Xia, apesar de não ter chegado aos 20 anos de idade. Embora seja apenas uma parte da vontade marcial de Xia, Fan Xingjian é muito poderoso. Você realmente vai desafiá-lo? O jovem de cabelos brancos abriu os olhos. Havia uma sensação de vazio dentro deles. Era como se não houvesse mais nada no mundo que pudesse deixar rastros em seu coração. Atualmente,
Os talentosos gênios do Império são apenas o quinto príncipe, eu, o chefe supremo, Fan Xingjian, e algumas pessoas dos 7 grandes clãs. O primeiro príncipe já atingiu o nível divino e atualmente está suprimindo 2 grandes facções na região de Xingguo. Não há como perturbá-lo. Embora os outros 4 príncipes também sejam incríveis, não precisarei de mais do que 3 movimentos para matá-los. Os 7 grandes clãs têm legados que abrangem mais de 200 anos. É uma pena que todos eles sejam covardes que sabem apenas se esconder e trabalhar duro em seu cultivo. Eles não mostram o ar de um cavaleiro. Fan Xingjian é o único que surgiu entre os plebeus, tem um talento extraordinário, teve muitos encontros afortunados e está se fortalecendo rapidamente. Apenas um grande gênio como ele merece receber um ataque de meu sabre. Dizendo isso, o jovem de cabelos brancos levantou a cabeça e olhou para o céu. Conforme seu olhar se movia, as camadas de nuvens de 10.000 metros de altura no céu começaram a se dividir em 2, revelando o espaço sideral escuro como breu. Era como se um longo sabre invisível tivesse cortado o céu. Estou a apenas um passo de atingir o nível divino. Só espero que este Fan Xingjian não me decepcione e que ele possa me dar a chance de dar uma espiada na verdadeira aparência dos céus de 9 camadas, deixando-me avance para o reino incomparável das artes marciais. No lado nordeste da região de gelo do norte do Império, no centro do Rio do Dragão Enfurecido, localizado em uma área de neve e gelo, vários milhões de toneladas de água continuaram jorrando com grande impacto e rasgando toda a matéria física antes deles em peças. O frio da água do rio era tão frio que poderia perfurar o coração de uma pessoa e congelar qualquer animal até a morte. Sob tal situação, uma figura humana emitia uma fraca luz fluorescente enquanto estava envolta em algo semelhante a uma esfera. Atrás dele, um homem com cara de cicatriz lançou um olhar, e as correntes de água foram afastadas por sua vontade marcial condensada que parecia material. Sua vontade marcial aceitou a força-pressão da água de vários milhões de toneladas de água e abriu um espaço no centro do rio. Essa pessoa era o líder da Aliança do Grande Rio e um dos 10 grandes especialistas em nível divino do Império, o primeiro imperador. Ao lado dele, aquele que havia sido distorcido em restos de ilusões, estava o quinto príncipe, que só restava com sua vontade marcial. Tianyi estava misturado com o quinto príncipe, escondendo-se na parte mais profunda e oculta do coração do quinto príncipe, ajudando o quinto príncipe a permanecer vivo. Existindo puramente como uma forma de vida no estado da vontade, parecia que nem mesmo o primeiro imperador havia percebido a existência de Tianyi. O primeiro imperador agarrou o espaço em direção ao fundo do rio sob seus pés, e bolhas de ar sem fim surgiram, acompanhadas por estrondos estrondosos. Era como se tudo em Rajie Dragon River estivesse prestes a ser esmagado em suas mãos. Olhando para este poder surpreendente, um fogo ardeu no coração do quinto príncipe. Este é o poder de um especialista em nível divino. Fan Xingjian, apenas espere. Eu definitivamente vou te matar. No instante seguinte, o primeiro imperador agarrou novamente. Então, como se tivesse sacudido o espaço vazio, uma grande substância cristalizada foi extraída do centro do rio. Tudo bem, este é o cristal de gelo formado a partir da coleta e condensação do frio no Rajie Dragon River por dezenas de milhões de anos. Hoje, criarei um físico divino inato com carne de gelo e ossos álgidos para você usando este cristal de gelo. Entre rápido. O quinto príncipe assentiu e correu para o cristal de gelo com Zhuoji. Naquele instante, uma rajada de frio violento jorrou, fazendo-o sentir tanto frio que até seus pensamentos quase congelaram. Como isso é possível? Eu nem mesmo tenho um corpo físico agora. Só me resta minha vontade marcial. Ainda assim, pensar que esse cristal de gelo pode me afetar? Fique quieto, disse o primeiro imperador. Este cristal de gelo nasceu depois de dezenas de milhões de anos e absorveu informação e energia de uma quantidade infinita de partículas de éter. Portanto, já produziu uma vontade simples. Contanto que você possa derrotá-lo, sua vontade marcial vai melhorar naturalmente. Sim. No cristal de gelo,
O quinto príncipe e Tian trabalharam juntos para afastar as ondas de intenção fria que pareciam querer congelar até mesmo seus pensamentos. Depois de 10 dias e 10 noites, uma figura branca como a neve saiu correndo do centro do rio. Ar frio violento disparou em todas as direções, congelando 10 li do rio Dragão enfurecido. Toda a água do rio dentro dos 10 li instantaneamente congelou e ficou imóvel, transformando-se em muitas flores de gelo que ficaram em pé. Ah! O quinto príncipe riu alto. Congelo como meus ossos e cristais de gelo como minha carne. O corpo criado a partir deste cristal de gelo de 10.000 anos me deu força física que pode ser páreo para especialistas de nível divino. Irmão mais velho, tudo isso é graças a você. O primeiro imperador com rosto de cicatriz flutuou lentamente. Ele olhou para o quinto príncipe e disse: Irmão juramentado, você vai procurar Fan Xingjian para se vingar agora. Isso mesmo. Meu corpo foi criado e minha vontade marcial absorveu a vontade do cristal de gelo de 10.000 anos que pode congelar o mundo inteiro. Agora mesmo que um especialista em nível divino deseje me derrotar, eles precisarão leve a sério e vá com tudo. Os cavaleiros outorgados comuns não são mais páreo para mim. Ao dizer isso, uma expressão selvagem apareceu no rosto do quinto príncipe. Vou procurar Fan Xingjian para me vingar agora mesmo. Quero que ele sofra uma dor 10 ou 100 vezes pior do que a que experimentei. O primeiro imperador franziu a testa. Se não fosse por seu relacionamento com a mãe do quinto príncipe, que era uma grande benfeitora dele, o primeiro imperador não estaria realmente disposto a ajudar a cuidar desse pirralho. Então, ele só poderia dizer: Irmão jurado, você esqueceu que a razão pela qual você foi derrotado por Fan Xingjian anteriormente foi porque você era muito imprudente? Eu não lhe disse isso antes desde que você estava cultivando, mas Fan Xingjian teve um conflito com o dragão carmesim de 8 direções na região do Gelo do Norte alguns dias atrás. Xi enviou uma parte de sua vontade marcial, mas foi eliminada por Fan Xingjian. O cultivo dessa pessoa já está em um nível de abalar o mundo. Mesmo agora, você provavelmente ainda não é páreo para ele. Além disso, dizem que ele está usando uma armadura divina que tem um poder tão forte quanto as montanhas e tão vasto quanto os mares. Provavelmente é um equipamento de restos divinos. O que? Ao ouvir isso, a intenção de matar nos olhos do quinto príncipe aumentou ainda mais. Era uma vingança que estava inscrita em seu coração. Ele deve ter pegado minha armadura divina e a modificado em sua própria. Esse lixo. Vou matá-lo com certeza. Mas por que seu cultivo melhorou tão rapidamente? E pensar que ele já é capaz de enfrentar a vontade marcial de Xia? Pensando nisso, ele levantou a cabeça e olhou para o primeiro imperador, dizendo: Irmão mais velho, por que você não faz uma viagem para a região do Grande Oeste comigo e me ajuda a matar Fan Xingjian? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.